Hoje vamos conhecer Atibaia, uma importante cidade do interior do estado de São Paulo. Conhecida por suas paisagens naturais, pelo clima agradável, pela produção de flores e morangos e por sua proximidade com a capital paulista, Atibaia combina história, desenvolvimento econômico, turismo e preservação ambiental. Ao longo desta apresentação, conheceremos um pouco sobre a formação do município, sua população, sua economia, suas manifestações culturais e os principais lugares que fazem da cidade um destino bastante procurado. Atibaia está localizada a aproximadamente 65 quilômetros da cidade de São Paulo, no encontro de duas importantes rodovias: a Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte, e a rodovia Dom Pedro I, que permite o acesso à região de Campinas e ao Vale do Paraíba. Essa localização favoreceu o desenvolvimento da cidade, facilitando o transporte de pessoas e mercadorias e atraindo empresas, moradores e turistas. Atualmente, Atibaia possui uma área territorial de aproximadamente 478 km² e é considerada uma estância climática do estado de São Paulo. O nome Atibaia é de origem indígena, mas existem diferentes interpretações para o seu significado. Algumas delas relacionam a palavra a expressões como água saudável, água agradável ao paladar, rio alagado ou rio da feitoria. Apesar das variações, todas essas interpretações mostram a importância da água e do rio Atibaia para a formação da região. Antes da chegada dos colonizadores, esse território já era conhecido e ocupado por povos indígenas que utilizavam os rios, as matas e as terras locais para alimentação, deslocamento e organização de suas comunidades. A história tradicional da cidade considera o dia 24 de junho de 1665 como a data de fundação de Atibaia. Nesse período, o bandeirante Jerônimo de Camargo estabeleceu uma fazenda de criação de gado e construiu uma pequena capela dedicada a São João Batista. Ao redor dessa capela, começou a se formar um povoado chamado São João Batista de Tibaia. Na mesma época, o padre Mateus Nunes de Siqueira chegou ao local acompanhado de indígenas guarus catequizados. Atibaia surgiu em um ponto estratégico das rotas utilizadas pelas expedições que partiam de São Paulo em direção ao território que hoje corresponde a Minas Gerais. Essas expedições procuravam pedras e metais preciosos, além de capturarem indígenas para serem escravizados. Portanto, embora os bandeirantes tenham ocupado um lugar importante na narrativa tradicional da formação das cidades paulistas, esse processo também envolveu violência, perda de territórios indígenas e trabalho forçado. Conhecer a história de maneira completa significa reconhecer tanto a formação dos povoados quanto as consequências da colonização para os povos originários. A pequena capela de São João Batista tornou-se um ponto de referência para viajantes e moradores. Em 1679, passou à condição de capela curada, o que significava que possuía um padre responsável pelo atendimento religioso da comunidade. Com o crescimento da população e das atividades econômicas, o povoado ganhou importância regional. Em agosto de 1747, transformou-se em freguesia, formando o distrito de São João de Atibaia. No ano de 1769, o distrito foi elevado à categoria de vila e município. No ano seguinte, foi instalada sua primeira Câmara Municipal, permitindo que o local tivesse administração própria. A economia era baseada principalmente na pecuária e no cultivo de cereais, especialmente o trigo. Por causa de sua produção agrícola, a vila chegou a ser considerada uma espécie de celeiro da capital paulista. Em 22 de abril de 1864, Atibaia recebeu oficialmente o título de cidade. Naquele período, seu nome ainda era São João Batista de Atibaia. A denominação foi simplificada para Atibaia em 20 de dezembro de 1905. Depois da proclamação da República, em 1889, a cidade passou por importantes mudanças, como a instalação dos serviços de abastecimento de água, esgoto e energia elétrica, a abertura e ampliação de ruas, a criação de escolas e o surgimento das primeiras indústrias. O desenvolvimento de Atibaia também foi influenciado pela chegada de imigrantes. Italianos, espanhóis, portugueses, sírio-libaneses e japoneses contribuíram para a formação econômica e cultural do município. Esses grupos participaram do comércio, da agricultura, da indústria e da construção de novas comunidades. Suas tradições podem ser percebidas até hoje na culinária, nas festas, nas associações e nos costumes locais. A imigração japonesa teve papel especialmente importante na agricultura. A partir do final da década de 1920, famílias japonesas começaram a estabelecer-se na região e trouxeram conhecimentos e
e técnicas de cultivo. Inicialmente, dedicaram-se a produtos como a batata, mas ao longo do tempo ganharam destaque na produção de flores, plantas ornamentais e frutas. Essa contribuição ajudou Atibaia a tornar-se nacionalmente conhecida como a cidade das flores e do morango. A produção de morangos em grande escala ganhou força principalmente durante a década de 1960. A fruta tornou-se um símbolo da agricultura e da identidade da cidade. Em 2022, uma lei federal concedeu a Atibaia o título de Capital Nacional do Morango. A azaleia, por sua vez, é considerada a flor símbolo do município. Esses dois produtos representam a relação existente entre o campo, a economia, a cultura e o turismo local. Em relação à população, o censo de 2022 registrou 158.647 habitantes em Atibaia. A estimativa mais recente do IBGE, referente a 2025, aponta aproximadamente 167.161 moradores. Isso significa que a cidade continua crescendo. A densidade demográfica registrada no censo de 2022 foi de cerca de 331 habitantes por quilômetro quadrado. As pessoas nascidas no município são chamadas de atibaianas. Outro indicador importante é a escolarização. Em 2022, aproximadamente 97,87% das crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos estavam matriculados no ensino regular. O município apresentou, em 2023, um produto interno bruto por habitante de aproximadamente R$ 59.400. Esse valor não representa o salário de cada pessoa, mas a divisão de toda a riqueza produzida no município pelo número de habitantes. A economia de Atibaia é bastante diversificada. A agricultura continua importante, principalmente com a produção de morangos, flores, plantas ornamentais, frutas, verduras e legumes. Porém, o município também conta com indústrias, empresas de logística, comércio, construção civil e uma ampla rede de serviços. Restaurantes, hotéis, pousadas, resorts, lojas e empresas voltadas para eventos e lazer ajudam a movimentar a economia. O turismo é outro setor fundamental. A proximidade com São Paulo permite que muitas pessoas visitem Atibaia durante fins de semana e feriados. Algumas procuram descanso e contato com a natureza, enquanto outras participam de congressos, festas e eventos empresariais. A cidade dispõe de uma estrutura variada de hospedagem, que inclui pousadas, hotéis fazenda e grandes resorts. O principal cartão postal de Atibaia é a Pedra Grande, uma enorme formação rochosa situada na Serra do Itapetinga. Do alto, é possível observar a área urbana e diferentes municípios da região. A paisagem reúne montanhas, florestas e áreas rurais, formando uma das vistas mais conhecidas do interior paulista. O local também é procurado para caminhadas, contemplação da natureza e prática de voo livre, sempre com orientação adequada e respeito às regras de segurança e preservação. A região da Pedra Grande integra um importante conjunto de áreas protegidas. A vegetação preservada abriga diferentes espécies de plantas e animais, protege nascentes e contribui para o equilíbrio ambiental. A conservação dessas áreas é essencial, porque o crescimento urbano, quando ocorre sem planejamento, pode provocar desmatamento, poluição dos rios e ocupação de locais inadequados. Assim, um dos desafios de Atibaia é continuar se desenvolvendo sem perder o patrimônio natural que torna a cidade tão especial. Outro lugar conhecido é o Parque Edmundo Zanoni, que possui áreas verdes, lago e espaços destinados a atividades culturais e de lazer. Dentro do parque funciona o Museu de História Natural Professor Antônio Pérgola. A cidade também possui o Museu Municipal João Batista Conte, instalado em um edifício histórico no centro. Seu acervo ajuda a preservar documentos, objetos e informações relacionados à trajetória do município. Entre outros pontos de interesse estão o Lago do Major, o Teleférico, o Jardim Japonês, a Igreja Matriz de São João Batista e o Santuário de Schoenstatt. Esses espaços mostram como Atibaia reúne diferentes formas de turismo: natural, histórico, cultural e religioso. As praças, igrejas e construções do centro também ajudam a compreender como o antigo povoado se transformou em uma cidade moderna. Um dos eventos mais famosos do município é a Festa de Flores e Morangos de Atibaia. A festa reúne exposições de flores, venda de frutas, apresentações culturais, artesanato, culinária e atrações relacionadas à cultura japonesa. Além de receber visitantes de diferentes cidades, o evento valoriza o trabalho
trabalho dos produtores rurais e movimenta hotéis, restaurantes, lojas e serviços turísticos. A diversidade cultural de Atibaia também aparece em outras celebrações, como festas religiosas, encontros de produtores, apresentações artísticas e eventos ligados à comunidade japonesa, entre eles o Bon Odori. A cultura local é resultado da união entre tradições indígenas, heranças do período colonial, costumes do interior paulista e contribuições dos diferentes grupos de imigrantes e migrantes que passaram a viver no município. Atibaia apresenta características de uma cidade do interior, mas mantém fortes relações com grandes centros urbanos. Muitos moradores trabalham, estudam ou fazem negócios em São Paulo, Campinas e outros municípios próximos. Ao mesmo tempo, pessoas vindas dessas regiões escolhem Atibaia para morar em busca de mais contato com a natureza e de um ritmo diferente daquele encontrado nas grandes metrópoles. Esse crescimento traz oportunidades, mas também desafios. O município precisa ampliar os serviços de saúde e educação, melhorar a mobilidade urbana, oferecer moradias adequadas e preservar suas áreas verdes. O aumento da população exige planejamento para evitar trânsito excessivo, ocupação desordenada e pressão sobre os rios e as florestas. O turismo também precisa ser organizado para que os visitantes possam conhecer a cidade sem causar danos às áreas naturais. Podemos concluir que Atibaia é uma cidade marcada pela união entre passado e presente. Sua história começou muito antes da fundação oficial, com a presença dos povos indígenas e sua relação com os rios e as matas. Depois, o território tornou-se ponto de passagem das expedições coloniais, transformou-se em povoado, freguesia, vila e finalmente cidade. Ao longo dos séculos, Atibaia recebeu pessoas de diferentes origens, desenvolveu sua agricultura, ampliou o comércio, recebeu indústrias e tornou-se um importante destino turístico. Hoje, com uma população estimada em mais de 167 mil habitantes, a cidade continua crescendo e transformando-se. Conhecer Atibaia é compreender uma parte da história do interior paulista. É perceber como um pequeno povoado formado ao redor de uma capela se tornou uma cidade conhecida nacionalmente por suas flores, seus morangos e suas paisagens. Também é reconhecer que seu futuro depende do equilíbrio entre desenvolvimento econômico, qualidade de vida, valorização da cultura e proteção da natureza. Dessa forma, Atibaia poderá preservar sua identidade e continuar sendo uma cidade acolhedora, histórica e cheia de possibilidades. Obrigado por assistir a este vídeo. Curta, inscreva-se no canal e compartilhe. Nos vemos em breve no próximo vídeo.